Você sente que nunca é o suficiente e que por mais que você tente, parece que você nunca sai do lugar? Às vezes você diz que é uma falta de oportunidade, que é uma falta de dinheiro, que é uma falta de visibilidade e por mais que você tente, você não consegue sair, você não consegue prosperar e alcançar aquilo que você tanto almeja. Hoje eu vou mostrar para você como que você criou o mecanismo de se sabotar, tá? É isso mesmo, de sabotamento e talvez você nunca percebeu isso e talvez quem está pedindo o seu próprio sucesso é você mesmo. E você nomeia isso como falta de dinheiro, como falta de oportunidade, como falta de recurso, quando na verdade isso é um mecanismo de defesa que você criou. Isso na psicologia, dentro da psicanálise, a gente chama como mecanismo de defesa, que é a escassez. O que que significa isso, Michele? Isso significa que você foi tão acostumado a sempre retirar de você, foi tão acostumado a não enxergar quem você realmente é, que você está aí, sem perceber, doando, se encaixando, aceitando migalhas por não achar que você merece viver coisas grandes, não acha que a sua voz, o seu poder de escolha realmente é digno para você sustentar o ambiente e todas as vezes que você faz isso, você está preso na mentalidade de escassez, você está sempre dando desculpa que está faltando algo, quando na verdade o que falta é você mesmo. Quando eu falo para os meus pacientes, você precisa conhecer a sua verdade, eu quero fazer essa pergunta para você. Você entende o que que é a sua verdade? E eu não estou falando isso no contexto espiritual, eu estou falando isso sobre algo que você carrega. Porque entenda, você se torna a própria escassez da sua vida quando você não entende quem é você. Porque se você não entende o que você carrega, se você não sabe aquilo que você é bom, como que você vai prosperar? Você está sempre se diminuindo, você está sempre com medo. Será que se eu for eu, as pessoas vão gostar de mim? Será que se eu realmente dar a minha opinião, as pessoas vão me aceitar? E a pergunta que não quer calar, quem você busca aprovação? Com quem você aprendeu a ter essa falta? A falta de quem que você sente? E se esse vídeo está fazendo sentido para você, coloque aqui nos comentários. Se você está entendendo todo o contexto e qual é a sua verdade, porque hoje eu quero ajudar você a sair desse lugar de miséria. E eu não estou falando financeiro, eu estou falando emocional, para que você venha ser próspero e principalmente para que você venha resgatar a sua verdadeira identidade e que você pare de hoje de ser manipulado pelas suas emoções, porque sim, as nossas emoções elas escolhem muito mais as nossas ações, ela dita muito mais o seu futuro do que você imagina. E eu sei que isso pode parecer estranho, mas agora fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar como isso acontece. E para quem ainda não me conhece, eu sou a psicanalista Michele Carlino e eu quero que você entenda o quanto você é incrível, o quanto você é maravilhoso, o quanto você carrega coisas grandes dentro de você, porque eu vejo pessoas incríveis se comportando como se elas fossem pequenas e diminuindo e sempre se boicotando porque ainda não entendeu o verdadeiro potencial. Então vamos começar a falar nessa jornada sobre a escassez, que é o tema do nosso vídeo. A escassez, ela não está diretamente relacionada ao dinheiro, porque eu conheci em vários casos que tem pessoas que elas têm a monetização, elas estão contentes com aquilo que elas geram, mas elas continuam se comportando como pobres, como se elas ainda precisassem reter o recurso. Por quê? Porque a escassez ela não é financeira, ela é emocional. É algo que te faltou lá atrás, é um padrão comportamental que você foi criado. O que que isso significa? Você precisou disputar amor, você precisou disputar atenção, você precisou disputar cuidado. E muitas vezes os recursos que você tinha também eram escassos, mas quando você é criança, o recurso ele não dita muito. Você só começa a entender isso quando você está ali com os seus 10 e entrando para a fase da adolescência. Por quê? Porque quando nós somos criança, a única coisa que nós queremos é a atenção daqueles que nos geraram, que é o papai e a mamãe. Então, quando você fica preso nesse padrão, você começa a entender que você precisa dar, você precisa fazer, você precisa estar sempre tendo que tirar de você
para que você consiga obter o mínimo. E aí você percebe como você se torna a própria escassez? Você acaba sempre se tornando moldável ao ambiente. E agora, gravando esse vídeo, eu acabei de sair de uma consulta de consultório, onde a gente falava exatamente sobre isso. E o maior impacto foi: há 40 e tantos anos, eu estou apenas sobrevivendo. Talvez hoje esse vídeo está falando isso com você. Talvez todo esse tempo de vida que você teve até aqui, você não escolheu as suas ações, mas você simplesmente foi modulado, você simplesmente está protegendo. Ou você está se escondendo, ou você criou um personagem para sustentar a sua insegurança emocional. E eu quero que você entenda uma coisa: você, quando está curado, quando você se encontra inteiro, você para de se preocupar com o que pensam de você para de aceitar migalhas, porque você entende e ocupa o espaço que você merece, e você não consegue mais se diminuir, porque você entende tudo aquilo que você tem para transbordar. Entenda uma coisa: eu dar demais é diferente do que eu transbordar, porque eu dar aquilo que eu não tenho gera em mim uma falta, que é a escassez. Mas quando eu entendo o meu potencial e eu estou cheia de mim, eu sei para quem eu sirvo, eu sei o que eu carrego, eu sei o meu propósito, eu transbordo na vida de outras pessoas. E você foi feita para transbordar, você foi feito para multiplicar e não para viver na miséria. Então, para hoje de aceitar pouco na sua vida. E eu quero que você comece comigo a refletir. Feche os seus olhos agora e, quando você pensa em falta, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Quando você ouve a palavra escassez, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Aonde faltou para você que você teve que se adaptar ao ambiente? Então inspira e solta, porque para você identificar um padrão, você precisa começar a olhar para dentro de você. E agora eu quero que você comece a avaliar aonde eu precisei diminuir, aonde eu precisei dar, aonde eu não pude ser eu de verdade. E agora eu quero que você responda essa pergunta com verdade e com sinceridade. Será que durante todo esse tempo de vida, você pôde ser a sua melhor versão? Será que você pôde ser a verdade sobre você? Existem ambientes que você nunca pôde ser você, e talvez você sempre esteve que se adaptar, e isso te gerou um desgaste emocional, um desgaste físico e um desgaste mental, a ponto de você realmente não saber as suas motivações, não saber mais os seus planos, porque você simplesmente chegou nesse vídeo cansado. E principalmente achando que o problema está no recurso, quando na verdade é muito mais profundo do que você imagina. Eu quero que você abra os olhos e você olhe para mim. A escassez, ela é um alerta. A escassez, ela é um sintoma. Ela não é a verdade sobre você. E se esse vídeo já fez sentido para você, não esquece de seguir e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque eu quero que você saia desse lugar. Isso que você está fazendo com você é um mecanismo de defesa, não é a verdade. Quando a gente aprende a sobreviver, a gente não teve outro recurso, entendeu? Para lidar com a situação. Mas entenda uma coisa: tudo aquilo que é aprendido, ele pode ser desconstruído e reaprendido, ressignificado. E por isso que você está aqui nesse vídeo hoje. Porque se te ensinaram dessa forma, agora você tem a oportunidade de quebrar o padrão e entender que essa não é mais a verdade sobre você. A escassez, o padrão comportamental, ele foi necessário para você durante um período da sua vida, porque durante aquela estação, isso foi usado para te fazer ficar vivo, para te fazer ficar funcionando. Foi o jeito que você se adaptou, mas hoje você já não está mais nesse lugar. E hoje você chegou nesse vídeo para você entender e principalmente para você sustentar o novo lugar que você vai ocupar. Todos nós queremos viver coisas novas, mas antes de viver coisas novas, a gente precisa sustentar o novo, sustentar quebrar o padrão, sustentar se adaptar e o desconforto para a gente crescer. Porque a minha pergunta hoje é: será que se tudo aquilo que você almejasse na sua vida caísse na sua mão hoje, qual seria a sua reação?
Muitas pessoas falam assim: "Eu não sei lidar com isso", porque a gente sempre foi ensinado a lidar com pouco, se diminuindo, não merecendo, que realmente se a gente alcança aquilo que desejamos, a gente trava. E aí a gente não muda ou a gente não sustenta e você se perde. Então vamos fazer essa construção coerente e com verdade e com fundamento. E o que eu quero trazer para você não é você começar a pensar positivo. "Ai, eu vou ser uma pessoa próspera. Ai, eu vou viver a verdade sobre eu". Não, não é sobre isso. É você identificar hoje, aqui nesse vídeo, qual é a raiz da sua escassez. É lá na infância? O que que você está tentando proteger? Por que que você tem que se adaptar? Qual é a dor que você não quer olhar? Como eu falei para você, eu acabei de sair de uma consulta do consultório e eu vou compartilhar algo com vocês. Ele tenta se proteger de algo que ele não quer olhar. Quando eu quero proteger algo, eu estou me machucando. Quando eu quero privar de olhar para uma situação que me machucou, eu não estou fazendo mal para aquela pessoa. Eu ensino isso no consultório, eu quero que você entenda. O que que é o perdão? Vamos supor que você está aqui na minha frente agora, como você está, e eu jogue uma água no seu rosto. Qual que é o seu primeiro impulso? Se defender? Você pode querer me agredir, você pode querer me xingar, mas eu sei de uma coisa, você vai ficar extremamente raivoso, raivosa, porque você já se viu eu fazer isso com você, eu não tinha o direito de fazer isso. Mas a sua reação, você que determina. Você pode me xingar, ou você pode escolher me perdoar e falar assim: essa pessoa não está no bom dia hoje, eu vou deixar para lá. Mas você percebe que o ato da sua escolha não isenta o seu rosto está molhado? É assim que funciona. Por mais que eu tenha jogado a água no seu rosto, você vai ter que lidar com a consequência do meu ato. Você pode me liberar, você pode me perdoar e você pode nunca fazer o mesmo comigo, mas você ainda assim vai ter que secar o seu rosto e lidar com a consequência dos meus atos. Isso significa você quebrar padrão. Você libera a pessoa que te machucou, mas enquanto você não arrumar aquilo que foi causado, o seu rosto vai continuar molhado. E você percebe que enquanto o seu rosto continuar molhado, você está presa naquela situação que foi eu jogar água no seu rosto. Eu sei que foi uma figura, né, de linguagem simples, mas é para que você entenda que enquanto você evita olhar para aquilo que te causou mal, você está paralisado. E você foi feita para avançar. Você não foi feito para permanecer no mesmo lugar. Então a minha pergunta para você é: o que que você não quer secar hoje? Qual é a água que está aí no seu rosto, que você está alimentando e que você não está deixando ela secar para que você possa ir avante? É um conflito com o seu pai? É um conflito com a sua mãe? É algo que aconteceu que você não aceita? Mas eu quero que você entenda, enquanto você continua nesse lugar, você se tornou a própria escassez da sua vida, porque você não foi feita para ficar alimentando coisas que aconteceu, mas você foi feita para olhar avante e viver em novidade de vida todos os dias. Eu sempre trago princípios da Bíblia nos meus vídeos. E aqui está um princípio: quem está em Cristo se torna nova criatura. Nova criatura é olhar para aquilo e tudo novo se faz. Se tudo novo se faz, aquilo que me machucava, eu libero e não me machuca mais. Quando eu estou em Cristo, eu tenho novidade de vida, então não tem como eu ficar no mesmo lugar, mas você precisa decidir hoje. E eu quero que você comente aqui qual é a sua escolha hoje. Você quer quebrar o padrão ou você quer continuar nessa mentalidade de escassez? Porque talvez você está falando que o que falta para você é recurso, quando na verdade é posicionamento e uma decisão de sair desse lugar. E qual é a sua escolha hoje? E se você ainda não ativou o sininho, ativa lá, para que você receba mais conteúdos como esse e comenta aqui como essa mensagem está falando com você. E o meu objetivo nesse vídeo é que através desse reconhecimento desses padrões, você pare de se abandonar, você pare de aceitar migalhas, você pare de querer caber em lugares que não cabe mais você e de principalmente que você possa ser o seu lugar seguro, que você possa entender a verdade sobre você. Se você não veio de um ambiente seguro, seja você esse ambiente para você. Você não tem responsabilidade com mais ninguém a não ser com você mesmo. Sabe por que eu falo isso? Ai, que frase egoísta, Michele. Não, não é.
Você só consegue dar para as pessoas aquilo que você tem. E se você não tem nada de bom para dar, então você está se enganando, achando que você está fazendo muita coisa pelos outros, quando na verdade você pode estar machucando as pessoas sem perceber. Porque eu só tenho a capacidade de dar aquilo que eu tenho. E se você tem escassez, é isso que você está multiplicando. Então, antes de querer ser algo para alguém, seja primeiro para você. Por isso que é primeiro em mim, depois através de mim. Então, seja esse porto seguro para você, seja um lugar de descanso para você, seja um lugar de evolução para você, que a sua parentela, os seus filhos vão olhar para você como orgulho e repetir esse padrão. Se você veio de um padrão disfuncional, para em você. A partir de você vai ser um padrão curado, um padrão de prosperidade, um padrão que rompe, um padrão que possa existir, um padrão que possa carregar a verdade e os talentos e principalmente o propósito que você carrega. Então, hoje não é sobre você mudar, é sobre você reconhecer e você começar aos poucos olhar para isso e reaprender a sustentar ambientes, reaprender lugares que você realmente merece estar e realmente escolher com sabedoria e verdade o que você quer carregar a partir de agora. E se esse vídeo falou com você e você ainda não curtiu, não comentou e não se inscreveu no canal, chegou a hora, entendeu, de você fazer isso, porque aqui nesse canal a gente não quer pessoas que sobrevivam, mas pelo contrário, eu quero que você viva a verdade sobre você, que você tenha um lugar de amor, um lugar de acolhimento, um lugar de escuta e principalmente um lugar de segurança para você ser quem você verdadeiramente é. E se você entendeu que precisa de ajuda, se você entendeu que existe muitas coisas que você não está conseguindo sustentar sozinha, aqui abaixo tem o meu contato. Entre em contato comigo. Para você que veio do YouTube, a avaliação ela é totalmente gratuita, porque chega de você simplesmente sobreviver. Está na hora de você resplandecer tudo isso que existe dentro de você, porque como eu disse, eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo é uma pessoa extraordinária, uma pessoa incrível e talvez você ainda não viu isso e eu quero mostrar isso para você. Então você não esquece de se inscrever aqui no canal e trilhar essa jornada comigo.